na questão da polícia, muita gente, eu mesmo, acreditava que a polícia militar era uma coisa secular, elas que existia há tempos e tempos. E aí que fui perceber, não, isso foi criado na ditadura. Foi a forma como os militares acharam para fazer um traço urbano deles dentro das cidades. Pode ir? Pode, já estou gravando. Bom, um tema que é específico, mas que a gente pode falar entre outras coisas, eu queria abordar um pouco o processo que vem sendo estabelecido em relação à questão mais primeiro nosso, que é a questão da saúde, e depois entrando nesse tema mais de forma genérica da nossa educativa. A gente vive um processo pós-ditadura, nós podemos dizer que a gente avançou pra caramba, principalmente com a Constituição de 88, na área da saúde a gente teve um avanço muito importante. Agora, tivemos alguns problemas no meio do caminho que a gente tem que se organizar enquanto sociedade para tentar evitar esses avanços que é o retrocesso dentro daquilo que está estabelecido na Constituição Cidadã. Eu digo isso olhando para a questão da saúde do nosso país, né? Quando nós iniciamos a década de 70, tendo um regime militar, que é o país, tivemos um avanço muito importante, que foi a discussão da descentralização do Sistema Único de Saúde, mas a partir da década de 90, logo em seguida que você queria um consumo maravilhoso, um projeto de saúde, como um projeto de Estado, não de governo do partido, a gente percebe que a gente vem sofrendo alguns ataques muito violentos em relação à questão da saúde no nosso país, e principalmente no estado de São Paulo. Em 98, quando se criou, ou quando se implementou uma medida provisória, criando uma brecha para você privatizar e acabar com uma política que de fato garantia atendimento, garantia cidadania e até democracia para os brasileiros, Fernando Henrique Cardoso implementa uma medida provisória no estado de São Paulo, abraça essa questão com muita ênfase e começa a implementar no estado de São Paulo as famosas OS. E de lá para cá, isso vem a passos largos avançando e avançando muito, que é entregar o que é público, né, para o privado, ter lucro em cima da doença, da vida e da saúde, da morte das pessoas. Que são as organizações sociais, as municípios mais implementadas nos municípios. As municípios chegou um momento de ter um breque, porque a corrupção era tão alta, e acabou tendo um breque, mas continua também avançando esse processo, principalmente no estado de São Paulo, a passos largos. E a gente também tem esse processo a nível nacional, e aí eu também faço uma crítica ao governo do PT, que talvez não consegue segurar esse processo a nível do país, né? E também, de certa forma, nós temos aí a empresa EBSER, que eu fico todo um debate para implementar no nosso país, para administrar primeiro os hospitais universitários. E, na realidade, essa empresa é uma empresa estatal, mas que ela pode gerenciar qualquer tipo de serviço nos estados, nos municípios, qualquer município do país. E agora, o último, as parcerias público-privada, que é o mote do momento. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você privatiza, você desmonta um projeto tão maravilhoso, que é um projeto do Sistema Único de Saúde, você tem a obrigação de ir para dentro dos conselhos, discutir o controle social, discutir a forma da implementação da política pública no país, a gente percebe que é um autoritarismo do governo gerar essa coisa tão importante da sociedade, que é ela fazer o controle social, fazer o controle da política que é importante para ela. Isso também não deixa de ser uma forma autoritária do governo tentar acabar com aquilo que praticamente nem chegou a ser implementado na sua totalidade. E nós estamos enfrentando isso no estado de São Paulo de forma muito veloz. Agora mesmo, recentemente, entrou na Assembleia Legislativa
dois projetos de lei, um projeto de lei e um PLC, que está em complementar, que é o projeto de lei 1015 e também o projeto de lei complementar 62 institucional de 2013, no dia 19 de dezembro, onde abre de vez as formas para a iniciativa privada entrar dentro do sistema de saúde e comprar serviço, vender serviço, fazer gestão do serviço público, e você acabar com o nosso sistema de saúde e garantir a cidadania e direito para toda a população. Nesse sentido, nós precisamos tomar muito cuidado, porque tem a ver com esse processo que nós estamos discutindo. E eu acho que o tema é interessante, né? E quando nós, enquanto Cine Saúde, pensamos em lançar um pré-candidato, principalmente na qualidade do nosso companheiro Ângelo, é porque a gente percebe que a gente só vai conseguir mudar de forma a sociedade pela via partidária, pelo processo institucional, do partido, que é você eleger uma grande bancada de companheiros nossos que consiga fazer o enfrentamento, e não basta você ter lá um governador, você ter um presidente, talvez até do nosso partido, ou do campo democrático popular, se você não tem aí um congresso que possa te ajudar a te dar sustentação. Não basta você ter um governo do Estado ou um prefeito, se a Câmara de Vereadores ou a Assembleia Legislativa tem um número de deputados muito maior dos partidos da direita e da extrema-direita, e você fica adolescente e tem que fazer acordos para você conseguir avançar se você não tem vista e não avança no processo democrático popular que tanto nós sonhamos e almejamos. Então, nesse sentido, é um candidato hoje que ele não é um candidato da saúde, é um candidato um pré-candidato que a gente trabalha no sentido muito maior e avança em todos os segmentos, e eu acho que foi oportuno vocês trazerem essa pauta da questão aí dos anos de chumbo do golpe militar. É muito triste, chega a doer na alma quando a gente ouve com esse movimento, porque pessoas levantarem em baixa no Congresso Nacional, e até ouvir pelas ruas, você ouve pessoas falando assim, a crise está difícil, a crise está ruim, poderia voltar ao governo militar. Ou a pessoa não tem noção do que está falando, ou então é uma pessoa totalmente ignorante, porque esse golpe, esse governo, ele trouxe um prejuízo, e a gente vai passar 1000 anos e não consegue retirar o prejuízo que o governo militar trouxe para essa sociedade e para este país. Né? E a gente percebe que, de fato, nós temos que pensar com muita objetividade o que nós vamos fazer nos próximos anos, porque, de fato, a gente percebe que dentro dos governos, principalmente da direita, existe um governo militar dentro desses governos. É só você observar que nos governos sérios, Roberto Cassab e Paulo Alckmin, inclusive quem assume grandes e altos cargos, uma parcela dos altos cargos estão dentro dos militares aposentados, esse pessoal que estão fazendo a gestão dos serviços públicos do Estado de São Paulo e em todos os estados. Então, principalmente aqui no Estado de São Paulo, que a gente tem conhecimento, isso traz sérios danos para a sociedade, né? Porque passa a tratar a educação com polícia, passa a tratar a saúde com caso de polícia, passa a tratar todas as situações da sociedade como caso de polícia. E a gente tem percebido nesse último período, principalmente após o governo Lula, que vem uma frente tentando criminalizar qualquer tipo de movimentos sociais. Para quê? Para não deixar que o governo democrático popular avance. Você viu que houve um avanço nas questões sociais, houve um avanço no Brasil também na questão econômica do nosso país, a partir da eleição do companheiro Lula. Então, para isso não avançar, eles têm tentado fazer de tudo para criminalizar qualquer movimento. Né? Qualquer movimento ele tem que ser criminalizado, qualquer movimento ele é tratado com força policial, e a gente está, num ano que é um ano de eleição, a gente percebe que isso começa a se acontecer. Então, nesse sentido, eu acho que esse tema ele é de suma importância. Eu acho que a gente precisa, de fato, fazer um debate com a sociedade, porque as pessoas no dia a dia são, não vou dizer enganados, mas são absorvidos por uma mídia conservadora que esteve no país a serviço da ditadura militar. E a gente sabe que a população acaba absorvendo esse processo, e isso é muito ruim. A gente percebe que nesse momento vem à tona da questão da maioridade, que vem à tona a questão do aborto, que venha
várias questões que às vezes passam por um certo período meio quieto. Quando chega nesse momento, isso vem à tona. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a mídia acaba colocando isso na mente das pessoas, quando tem que se fazer o debate da mobilidade, e o problema da segurança da mobilidade, e o problema da segurança pública é polícia, tem que pôr mais polícia na rua, tem que pagar um bônus para a polícia para matar mais, e a gente percebe que exatamente isso vem acontecendo, principalmente no começo desse ano, como você já colocou isso aqui, o aumento drástico que teve de execução. Na realidade, não é nenhuma relação de conflito, mas assim, de execução da polícia, o extermínio da polícia militar do Estado de São Paulo, em cima da questão do jovem, do negro, da periferia. Eu queria fechar nesse sentido para a gente fazer esse debate e para mim é de extrema importância. Vocês dois, sim. Tranquilo, Tarcísio. Eu estou tendo dificuldade para isso. É a primeira vez que eu estou falando de público, porque 20 anos de terapia, o que aconteceu, né? Sempre a primeira vez, a minha adolescente fala que é um desafio de superação. Eu não estudo bastante explicar. A primeira lembrança que eu tenho do golpe, assim, 9 anos de 64. Minha mãe, todos mais na sala, de 8, 10 anos, meu pai é muito questão, para que meu pai não fosse para a guerra. Eu vim do lado. Essa é a imagem que eu tenho de operar na periferia, eu dava 100 metros de café para o presidente, numa escola pública e usando o o ensino médio, olha como uma coisa passada. O ensino médio, vocês vão lembrar do Rodolfo, do Júlio, do Vicente, do Carlos, do médico, e a gente, o médico eu achava interessante, eu estava falou, e era o médico que atendia a gente. E um dia eu tinha um amigo que jogava bola, na rua, no bairro, e falou, pô, a gente vai conversar com o cara, está precisando de mais um menino que eu, para ajudar um negócio que eu faço, mas eu acho que você é uma pessoa que pode ir. E aí ele saiu na casa dessa pessoa e ele mudou, porque era médico, que atendia. O que isso é estranho aqui? Mas tudo bem. O que a gente fazia? Eu, Roberto, Cleito, que era um garoto de 14, também, 17 anos, a gente acompanhava pessoas foragidas. Como criança, a polícia não para, está pelo bagulho, você para com mulher e filho, não é esse o foragido. E fazer uma coisa, na minha cabeça até hoje, eu não entendi. A gente ia acompanhar alguma pessoa, eu achava que às vezes as pessoas falavam castelhano, falavam outra língua, coisa de dominar. E aí a gente começa a conversar, saber que as pessoas vão ser perseguidas, né? E que eu estou indo lá na mão, os meus avós estão de banho, né? Mas conversar e começar a explicar a sendo perseguido. E começou a entender o que estava acontecendo. Certo? E aí, começa a tomar um pouco mais de consciência, mais de vida, conversa com os amigos, não é porque vocês têm hoje, tinha essa conversa. E nós vamos achar para o centro cívico que era possível fazer na época da rua, né? Então, o centro cívico era presidente, tal, e a eleição, tal, mas no dia da posse dele, tinha alguém chamado a Marca 110, que acontece com uma verdadeira escura, depois você está indo embora.
fazia plantão lá porque na escola da gente, os professores que estavam dando aula da gente eram o Adriano Diogo, a Adete Lopes, então Diogo, Reis Adriano e Concepção, que eram nossos professores e a Adete era coordenadora do Centro Cívico, então tinha toda uma suspeita em torno disso. Aí nós, quando o Alexandre Gafanhado, assassinado, jogado na esquina da Santa Garcia do Congresso, a gente ficou sabendo que estava também. E a gente tinha uma prática de procurar nosso professor, Adriano, então procurar não tinha ninguém. Aí ficamos sabendo que isso foi preso, aí nós estamos no Porto Pequim. Um papel, mas já não lembro, de meu obra atual, nós estamos fazendo a escola e fizemos uma arte, um desenho lá. Não, vamos parar a escola, prender nossos professores, eles não são bandidos, são terroristas. Bom, aí o diretor da escola entrou na sala de viu a gente, aí aconselhou vocês, faz isso, é muito perigoso, está todo mundo chateado, vocês vão também pelo mesmo caminho, não façam isso, perigoso e tal. E mandou os serventes jogar fora aquele material e sumir aquele material. E mandar isso na casa. Eu tinha 17 anos, estava jogando bola na rua, com amigos, tudo falando que era muito, né? E eu fui preso por vadiagem. Eu encontrei esse cara por vadiagem, ele era sumidamente príncipe, né? Eu fui embora, para dar uma vida. 17 anos, eu nem emprego, impossível para a época do exército, preso e tudo, né? Eu fui preso para a viagem, cheguei na delegacia, um dos policiais não cumpriu, estava lá, falou, isso é terrorista, é amigos terroristas. Ele estava fazendo um problema para fazer greve da escola. E aí eu fui trazer aqui do bloco, terminar os olhos, né? Aí eu ponho um pouco, né? Pegar os livros, pegar na casa, coisa que mais jovem, depois, uma noite, assim, sabe por que das 8, eu tenho 5, eu subi por 15 dias. Uma noite eu estava vendo muito, aí os companheiros estavam ajudando e tal. Eu ouvia, mas assim, às vezes eu não sei se é verdade ou se é surdo. Eu ouvi falar assim, não, eles não tem que trazer aqui, aí as pessoas na sala, não, mas eles não matar não, sempre tiraram do lado da nomenclatura e jogaram o Cubatão no mundo. E depois as pessoas me pegaram, levaram para uma caserna, cuidaram de mim. E aí fiquei sabendo que eles faziam uma prática. A gente botando e quando eles tentavam ver ali o carro parado e depois que o carro saiu eles tentavam recuperar as pessoas e nem sempre conseguiam pegar tudo. Bom, quando eu voltei para casa tinha um assassinado São Rafael, que morava na casa do Instituto hoje, ninguém sabia que estava
era começou lá em casa. E tinha alguns homens pretos, chegaram meu pai e falou, filho, por que senão eu estou preso? Como eu tinha, meu pai era operário, então, ele veio morar com a minha tia, que era dele em São Gonçalo, e eu limpo, mas eu não consegui me acostumar, eu era grande. E ele acabei voltando e teve um pouco da clandestinidade. Então, assim, eu rendei a homenagem a tantas pessoas que eu voltei, encontrei outro médico na época do SUS, da Vida Cristã, já no presidente do Ministério da Saúde, né? E acho que eu estou na saúde hoje muito por causa dessas pessoas. E nessa época eu já vim fazer gentileza. Então, mais já vem as chaves do rio. Eu lembro de uma pelo escrito que a gente fala de interpretação e assim, o coronel que deve ser um batalhão, passando em ordem de vida, assim, encontrei o inimigo. Vamos acabar com ele, o inimigo somos nós. A militarização